Galera, muita gente tem mania de dizer que o Tony Stark é a grande mente da Marvel, né? Outros ainda vão lembrar do Dr. Bruce Banner, até de gente como, por exemplo, Reed Richards e o Professor Xavier, são grandes nomes ligados à inteligência, mas a verdade é que provavelmente o maior cientista da Marvel é o Dr. Hank Pym e provavelmente ele salvou o Sam. Ou arruinou de vez? Você não entendeu, né? Vamos ver esse vídeo aqui, vamos lá. Inês Peter aqui. Quem acompanha os quadrinhos da Marvel sabe muito bem que ele, que o Dr. Hank Pym, é possivelmente, galera, a mente mais brilhante de todo o universo Marvel. Possivelmente, eu boto ali com certeza entre as mais, tá ali junto com o Reed Richards com certeza. Lá, pra vocês terem uma ideia, nos quadrinhos, ele é o responsável pela criação do Ultron. Ele criou o Ultron nos quadrinhos. Né? Fora que as partículas Pym, vocês conhecem, são provavelmente o maior avanço científico já feito na Marvel. E elas estão presentes também no CM. Então, ou seja, essa grande invenção que hoje é usada, até é disputada pelo mundo, foi ele que fez. E como se não bastasse, o cara era o Homem-Formiga original, porra. Então o cara tem um portfólio casca grossa. As partículas Pym, o que elas fazem? Elas permitem, né, que o Homem-Formiga aumente e diminui de tamanho. E foco aqui agora no diminuir de tamanho, tá? Através dessa diminuição que eu tô falando pra vocês, entrando no campo subatômico, ou seja, menor do que um átomo, ele fica menor do que um átomo. Aí o Dr. Pym, ele acabou sendo responsável pela descoberta do chamado reino quântico, vocês conhecem, que é uma realidade paralela que é a chave para conceitos do CM, como por exemplo viagem do tempo e multiverso. Então, porra, o cara praticamente inventou tudo que a gente está vendo acontecer hoje no CM. Lógico que ele não inventou aquilo, mas tudo que a gente está vendo hoje no CM, tá? Não tô nem falando dos quadrinhos, vieram da mente do Hank Pym. A gente tá nesse multiverso por causa da mente do Hank Pym. A gente viaja no tempo por causa dele. E a gente descobriu uma nova dimensão por causa dele. Tanto que a esposa dele, a Janet Van Dyne, né, que é a Vespa, ela ficou presa por anos nessa realidade alternativa. Essa invenção, essa descoberta do Hank Pym, é uma coisa tão impressionante que muita gente não se deu conta até hoje, com certeza. Na real, acho que toda coisa do Homem-Formiga de se comunicar com formigas, controlar esses insetos, vira até segundo plano diante dessas partículas Pym. Essas sim são capazes de mudar o mundo, completamente. Só que o Dr. Pym definitivamente não é um Tony Stark ou alguém nessa pegada. Ele não é esse jeito que você está pensando. No CM, no cinema, né, ele é interpretado pelo Michael Douglas, por esse ator. E assim, ele é muito mais do que um cientista excêntrico. Ou seja, muito mais inclusive do que um mentor para o Scott Lang, para ele ser um novo Homem-Formiga. O Pym é ao mesmo tempo um cientista bem mais discreto do que os outros, principalmente quando a gente lembra que o Tony Stark era um verdadeiro showman. Né, o cara era excêntrico, gostava de falar pra todo mundo, I am Iron Man. O outro não, né? O Dr. Hank Pym é mais chavadinho. Ou seja, o Dr. Hank Pym é mais discreto. Assim, muita gente não faz a menor ideia do que são as pesquisas dele, é sobre o que as pesquisas dele. A galera não sabe, o mundo não sabe. Ele não divulga muita coisa. E outra, o Hank Pym é um cara extremamente egocêntrico. E talvez ele tenha salvado o Sam por causa dessa característica ruim dele. Porque ser egocêntrico não é uma virtude. Ou ele pode ser condenado também, a gente não sabe ainda. Hank Pym salvou o Sam. Bom, o império construído pelo Hank Pym com as descobertas dele, mais uma vez, não é tão grande quanto o dos Stark ou dos outros cientistas que eu tô falando pra vocês, né? Bruce Banner, Reed Richards, tá? Mas mesmo assim a gente tá falando de alguém que por isso mesmo prova que é casca grossa. Ele tem a companhia de pesquisa dele, a empresa de pesquisa dele. Mas ele não precisou de ajuda de ninguém pra montar ela. Nem do Howard Stark, do papaizinho Stark, não. Que é o grande magnata da ciência na época que o Pym tava começando. E nem do governo americano, da SHIELD. Realmente ninguém. Porque na época que ele tava começando, tinha lá o Howard Stark, já tinha SHIELD, tinha o governo americano. Ele não pediu ajuda de ninguém. E sendo assim, todo o conhecimento dele, do Pym, ficou reunido em torno dele. E só em torno dele, concorda? Tudo que ele estava fazendo, só ele que sabia. Conhecimento tácito, né? O Scott Lang, ele meio que acabou de chegar, e mesmo sendo alguém que ele confia, é um substituto dele, mas no papel de Homem-Formiga mesmo. Não para as empresas ou para as pesquisas científicas. Ninguém consegue substituir o Dr. Hank Pym como um cientista. Não dá. Como Homem-Formiga, beleza. O Scott Lang pode até ser melhor. Tem muita coisa que o Scott Lang ainda não sabe, simplesmente ficar guardado, escondido pelo Pym, que não divulga. E isso acabou sendo bom se a gente analisar o histórico do CM. Galera, desde que o Tony Stark revelou ser o Homem de Ferro, né? I am Iron Man, e o Capitão América foi descongelado, desde que aconteceu isso, quanta coisa aconteceu desde esse momento? Muita! E poderia ter sido muito pior que o Hank Pym não tivesse guardado todo o conhecimento dele a 7 chaves. Especialmente no mundo onde os Vingadores não são iniciantes ainda, né? Estão se formando, no mundo onde os Vingadores estão se formando. Imagina se todo mundo soubesse disso.
A gente tem todo tipo de gente maligna e doida. A gente tem super-herói e tem super-vilão, né? Pô, bom, desde a Hydra controlando a S.H.I.E.L.D., passando pela AIM, né? Que é a Organização dos 10 Anéis, e até forças de fora da Terra, tentando colocar as mãos em tecnologia avançada e falhando. Graças a quem? Aos Vingadores e a teimosia do Hank Pym. Imagina a tragédia que seria, sei lá, o Thanos com acesso total ao reino quântico. Eu não gosto nem de pensar no que aconteceria. O que eu tô querendo dizer pra vocês com tudo isso é que graças ao egocentrismo do Pym de esconder as coisas, né? De achar que ninguém mais merece ter acesso à tecnologia dele, e esse segredo, ele ter guardado as 7 chaves, pelo menos as partículas Pym não caíram em mãos erradas. Se não fosse isso, provavelmente não existiria mais o CM em questão de poucos anos. Isso é uma coisa que ninguém comenta, né? Agora tem também o outro lado da moeda que eu trouxe pra vocês. Calma, vamos lá. Hank Pym condenou o CM. Bom, a tecnologia das partículas Pym é o que dá acesso ao reino quântico. E pelo que já deu pra ver, o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, né? O reino quântico é o lar, ou pelo menos tem relação com o Kang, o Conquistador, que é o próximo grande vilão aí das próximas fases do CM, né? O cara que representa ameaça pro universo Marvel como um todo. Da mesma forma que foi o Thanos, né? Durante a Saga do Infinito. Se guardar e dificultar o acesso a essa tecnologia for um acerto, e foi mesmo, a gente tem que concordar, é possível que ele, mesmo sem intenção, tenha acabado com o universo cinematográfico Marvel. O Kang vai mexer com realidades paralelas, viagem no tempo, multiverso. Tem gente que acredita que depois dessa saga o CM inteiro vai passar por um reboot. Porque não teria como continuar a partir daqui, galera. Esse é o grau de destruição do qual o Kang é capaz. Ele destrói um universo inteiro dentro do multiverso, concorda? Linhas temporais, é como se nada tivesse existido. Não é destruir naquele ponto, é destruir sempre. Sempre o universo, não sei nem como fala isso. Ou seja, a mente mais brilhante cientificamente de toda a Marvel pode ter sido a origem da destruição de um ou mais universos inteiros, permitindo que gente como, por exemplo, o Kang agisse no universo principal e até piorando situações que já estavam complicadas. A gente não pode esquecer que o Doutor Estranho vem corrompendo a estrutura do multiverso desde o 3º filme do Homem-Aranha. E também que em outras realidades ele já foi até morto por coisa parecida. Mas a chave de tudo isso continua sendo o reino quântico, as partículas Pym e a obra do Hank Pym como um todo. Isso é a chave de tudo. Mas e pra você, Hank Pym salvou ou condenou o CM com as descobertas dele? Concorda que ele é importante nesse enredo todo, em tudo que acontece no CM? Ou pra você ele é só um coadjuvante dos filmes do Homem-Formiga? Conta pra gente, comentem! E não esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é importante, sempre trazendo pra você um papo nerdístico, como esse. Como se a gente estivesse sentado agora conversando, saindo de um cinema, conversando sobre super-heróis, esse tipo de papo. Você gosta? Então se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem muito mais chegando. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!